chat. Boa noite, saudações aí a todos os companheiros, né? Então eu já volto para ler os comentários do chat, mas vamos continuar aqui então com o nosso tema da live, né? Que é sobre a restauração capitalista na China. É um tema que, como eu falei, a gente sempre traz aqui no canal, um tema muito importante para se estar abordando, né? Desmascarar cada vez mais a China capitalista e imperialista, mais particularmente, né? Pretendo para o próximo semestre fazer mais vídeos e conteúdos sobre o caráter imperialista da China, social imperialista, mas hoje vamos tratar da questão do socialismo na China, se existe, né? Ou se de fato lá vigora uma ditadura da burguesia, uma ditadura capitalista, propriamente. Então, para tratar disso, eu gostaria de repercutir aqui um texto com os companheiros, um texto muito importante, né, que foi publicado aqui pelo blog Servir ao Povo de Todo o Coração. É um texto do Partido Comunista da China, que foi extraído de um compilado de textos que são as 3 grandes lutas filosóficas da China, né? E que é uma das lutas, né, que no nome do texto justamente é necessário criticar a fundo a teoria da base econômica sintetizada. É um texto aqui que foi publicado no dia 7 de junho, foi lançado aqui justamente nesse compilado, né, as 3 importantes lutas da Frente Filosófica na China, de 1949 e 1964. E é um texto aqui, né, que é um documento que ele surge, né, particularmente a data em que ele foi produzido, ele surge num contexto que ocorreu os preparativos da Revolução Cultural, da grande Revolução Cultural Proletária. Né. Desde 1962, o presidente Mao Tse-tung inicia a luta, né, com o Comitê Central para a grande campanha de educação socialista, para a crítica da ideologia burguesa na sociedade, para a compreensão, né, de que a luta de burguesia e proletariado continua sob o socialismo, e esse é um dos textos que vai ser produzido naquela época como um dos preparativos, quase, da grande revolução cultural proletária. E é muito interessante que a gente aborde isso aqui, né? Porque ele traz uma grande crítica às figuras na época, que era o Liu Shaoqi, e uma outra figura, Yang Zenchen, né, que eram partidários dessa chamada base econômica sintetizada, que era uma teoria que surge na época, né, antes de tratar da base econômica sintetizada, quem que são essas pessoas? Quem que foi Liu Shaoqi? Né? Quem que foi Yang Zenchen? É interessante que a gente trate disso. Liu Shaoqi foi presidente da República Popular da China, ele foi presidente da República por quase uma década, né? E que representou durante muitos anos, né, uma linha direita dentro do partido. Né. O presidente Mao Tse-tung travou ampla luta de 2 linhas com ele, né, por quase 20 anos, 2 décadas, e mesmo ele prometendo se retificar, nunca se retificou, continuou agindo contra as diretrizes do partido, a ponto de que foi confirmado então que se tratava de um bandido contra-revolucionário, né, e não mais de um camarada, um companheiro do partido que estava incorrendo em erros, mas sim uma pessoa absolutamente degenerada, ao ponto que em 1969 ele é expulso eternamente do partido, justamente por incorrer por longas 2 décadas em erros e mais erros. Né? E o texto comenta aqui as primeiras lutas que se desenvolveram em torno disso. Né? Logo em 1949, quando se tem justamente, né, a tomada, a fundação da República Popular da China, e a colocação das diretrizes das novas tarefas, o que foi colocado pelo Comitê Central, né, pela maioria do Comitê Central, era a necessidade de se levar a luta pela construção do socialismo, né, pela construção da sociedade socialista. Ao passo que Liu Shaoqi era contra isso e aplicou políticas contrárias a essa questão. Sob que perspectiva? Negando que a China já estava na etapa de desenvolver a revolução socialista, e sim afirmando que ainda estava na época de nova democracia. Ou seja, cabia então desenvolver o capitalismo privado e desenvolver o campesinato privado, né, a pequena propriedade camponesa, a fim de desenvolver a economia, as forças produtivas e, por fim, levar o socialismo na China. Ele colocava isso num prazo de 20 a 30 anos. Né? Ele afirmava que em 30 anos, veja, isso em 49, nos anos 50, ele afirmava que desenvolvendo o capitalismo privado na China, em cerca de 30 anos a China tornaria-se socialista. Né? E agora veja, é importante que a gente trate disso. Né? Quando o presidente Mao Tse-tung, né, ele aportou ao proletariado internacional a ideologia científica do proletariado, o problema da nova democracia ininterrupta ao socialismo, que é a concepção de que em países semifeudais e semicoloniais, países de terceiro mundo, países capitalistas burocráticos propriamente, você tem, durante um determinado período, a primeira etapa da revolução que se desenvolve é uma etapa democrática. Uma etapa democrática
sob a forma de nova democracia, portanto não é mais a velha democracia burguesa, mas sim uma nova democracia porque é dirigida pelo proletariado, mas que é feita libertando o campesinato do latifúndio, construindo a pequena propriedade privada dos camponeses, como uma forma de unificação do proletariado e o campesinato. Né? É o que Lenin tratava na sua chamada ditadura revolucionária democrática de operários camponeses, ou seja, que o marxismo elevou o proletariado dirigente do campesinato. Basicamente, né, atingir a política do campesinato de destruir o latifúndio e construir a pequena propriedade privada. Mas a gente sabe que essa não é a perspectiva histórica do proletariado. A perspectiva histórica do proletariado é a coletivização, né? Não é a pequena propriedade privada. É a criação de grandes fazendas estatais rurais e grandes coletivas rurais, né? Empresas cooperativas, comunas coletivas, que passam a exercer o papel da propriedade social dos meios de produção no campo. E ali você teve um grande embate, né, entre Liu Shaoqi e o presidente Mao Tse-tung, né, e a linha de esquerda do Partido Comunista, na qual foi afirmada a necessidade de se desenvolver a Revolução Socialista já. Por quê? Porque o presidente Mao Tse-tung falava, é uma revolução de nova democracia ininterrupta ao socialismo. Uma vez que se conclui a nova democracia, você avança para a construção do socialismo, avança para os interesses do proletariado e o convencimento do campesinato para a coletivização. O que o Liu Shaoqi falava é que a nova democracia não havia acabado. Na verdade, a China ainda estava em nova democracia, então seria necessário desenvolver a pequena propriedade camponesa. E não só isso, mas desenvolver o capitalismo privado como um todo, as empresas privadas, o capitalismo privado no país. Tendo em vista desenvolver as forças produtivas, né, como uma expressão, entre aspas, da nova democracia, e em 20 ou 30 anos chegar ao socialismo. O presidente Mao Tse-tung vai combater isso e vai afirmar: tem pessoas que se aferram ao passado, tem pessoas que estão presas ainda na primeira etapa da nossa revolução. Ignoram que nós já não estamos mais, passado 1949, nós não estamos mais na etapa democrática da revolução, a gente está na etapa socialista, que consiste justamente em desenvolver a propriedade socialista, desenvolver a propriedade social dos meios de produção e preparar justamente para que se tornem majoritárias, consolidando o modo de produção socialista propriamente. Não, o modo de produção socialista se consolida quando a propriedade social é majoritária. Então a luta que se travava nos anos 50 era justamente por torná-las majoritárias, a propriedade social, certo? E o que o Liu Shaoqi defendia era o contrário, ou seja, era uma linha oportunista de direita. Era uma linha que se opunha ao desenvolvimento do socialismo para afirmar a necessidade do capitalismo. Só um minutinho. E aqui é uma questão importante, né? O que corresponde a desenvolver o socialismo? Nesse texto aqui fica muito claro, o presidente Mao Tse-tung diz com todas as letras: atender aos interesses fundamentais do proletariado, atender aos interesses da propriedade socialista, é desenvolver as relações de produção socialistas, é desenvolver as relações sociais de produção, desenvolver a propriedade social dos meios de produção socialistas na sociedade. Isso que corresponde aos interesses do proletariado. Isso que fica muito claro, esse problema do modo de produção socialista, né? Nesse texto aqui, nesse documento. Isso aqui fica muito claro. E que, portanto, né, o próprio presidente Mao Tse-tung falava, é um problema existir setores de capitalismo privado e capitalismo de Estado dentro da sociedade, dentro da ditadura do proletariado? Não. Existiram em praticamente todas as sociedades que construíram o socialismo. A questão é que se elas são restringidas, combatidas, e se essas propriedades privadas, se essas propriedades capitalistas são combatidas para a construção da propriedade socialista, ou se são estimuladas. No primeiro caso, a ditadura do proletariado. No segundo caso, a ditadura da burguesia. Ou seja, aqui fica muito claro o problema que o presidente Mao Tse-tung colocava do desenvolvimento da propriedade social dos meios de produção, aquilo que a gente acabou de falar do modo de produção socialista. E o Liu Shaoqi vai ser fragorosamente derrotado, né? Mesmo sendo presidente da República, vai ser derrotado, vai ser construído, né? A República Socialista vai ser construída, as relações sociais dos meios de produção, vai ser feita a coletivização no campo, particularmente com um grande salto adiante, e a industrialização socialista nas cidades. Ou seja, vai ser construída a sociedade socialista que vai se consolidar, né, enquanto modo de produção, principalmente a partir dos anos 60. E uma vez derrotado, né, essa teoria que era baseada no desenvolvimento das forças produtivas, é importante destacar aqui, né, isso eu não tinha explicado, o que é forças produtivas? Forças produtivas é a combinação da força humana, do trabalho humano, com os meios de produção, com as máquinas, com toda a tecnologia utilizada que em combinação com o trabalho humano
vai gerar produção econômica propriamente, né? E o fato é que, uma vez derrotado, e claro, e o que representava significar isso? A teoria das forças produtivas. Significava dizer que sem o desenvolvimento das forças produtivas, logo o socialismo não poderia ser consolidado. Né? E foi fragorosamente derrotado. A China consolidou o socialismo, mesmo indo com essa teoria de Liu Shaoqi. Então o que ele vai fazer? Através dessa figura, né, o Yang Shengchen, ele vai propor uma nova teoria, que era a base da econômica sintetizada. Uma vez que ele já foi derrotado no campo da teoria das forças produtivas, ele vai propor uma nova base econômica sintetizada. E o que falava? Falava que a economia chinesa era uma economia sintetizada. Sintetizada com elementos capitalistas, com elementos socialistas, com elementos de pequena produção camponesa, com elementos de capitalismo de Estado, e que, portanto, cabia à ditadura do proletariado desenvolver todos esses setores, de capitalismo privado, de capitalismo de Estado, a serviço da burguesia e do proletariado. Né, e que a ditadura do proletariado poderia e deveria fazer isso, como uma forma de desenvolver as forças produtivas, ou seja, quando se fala que desenvolver as forças produtivas, fala principalmente do desenvolvimento tecnológico de maquinário, dos meios de produção, para que se pudesse atingir o socialismo depois, né, e muito posteriormente ampliar a base de propriedade socialista, certo? Yang Shengchen vai propor essa teoria, inclusive em conluio com o Liu Shaoqi, né, ele vai propor diretamente isso a ele. E o que esse documento aqui é uma profunda crítica a isso, demonstrando que, primeiro, isso era simplesmente uma repetição da teoria das forças produtivas, e, em segundo lugar, um ponto fundamental, que a ditadura do proletariado não pode coexistir com o capitalismo privado. Se existe capitalismo na ditadura do proletariado, ela deve cada vez mais avançar sobre ele, restringi-lo, até que seja eliminado. E essa é a tarefa da ditadura do proletariado, da ditadura revolucionária do proletariado, de construir um modo de produção socialista destruindo o modo de produção capitalista, certo? E o que esse texto aqui coloca, né? Desenvolver, na verdade, caso a ditadura do proletariado se propusesse a desenvolver o capitalismo privado, se propusesse a desenvolver a propriedade social, de uma forma a coexistir com a propriedade socialista, então, na verdade, essa já não seria mais uma ditadura do proletariado, seria uma ditadura da burguesia. Isso se coloca muito claramente aqui, certo? E aí vai para uma profunda refutação dos pontos mais particulares da ideologia, né? Mas isso aqui já fica muito clara a posição do presidente Mao Tse-tung, da linha de esquerda do Partido Comunista, né? A linha que venceu a Grande Revolução Chinesa e dirigiu a Grande Revolução Cultural Proletária, certo? Sobre essa questão, que desenvolver o capitalismo privado na ditadura do proletariado é precisamente restaurar a ditadura da burguesia, representa que já foi restaurada a ditadura da burguesia, né, através do revisionismo. Isso fica muito claro, então, quando a gente estuda esse documento. E aí a gente entra no problema da China. Vejam, qual que é a diferença da China atual para as teorias aqui de Liu Shaoqi, seja da teoria das forças produtivas, seja da teoria da base econômica sintetizada? É exatamente a mesma coisa. Eles afirmam, os revisionistas chineses, os imperialistas chineses, peremptoriamente, que existe uma propriedade socialista, representada nos grandes complexos empresariais estatais, e que existe a propriedade capitalista. Mas que a propriedade capitalista, a propriedade privada, nesse caso, que hoje em dia representa 80% do emprego da classe operária chinesa, está a serviço socialista, está a serviço proletariado, porque desenvolvê-la é desenvolver as forças produtivas para construir o socialismo. Vejam o absurdo dessa consideração. É precisamente uma negação da linha vermelha do presidente Mao Tse-tung, da linha vermelha do Partido Comunista da China, certo? É precisamente uma negação da linha dos comunistas revolucionários que construíram a República Popular da China. E é isso que eu quero demonstrar aqui. Aqueles que fizeram a revolução, aqueles que construíram a República Popular da China e aqueles que dirigiram o socialismo até 1976 tinham uma linha política e econômica, certo? E que não é a linha que vigora atualmente. A linha que vigora atualmente são daqueles traidores contra-revolucionários, né, que inclusive ficaram 20 anos fingindo que iam fazer autocrítica, ou do próprio Deng Xiaoping, que tentou, não só armou golpes de Estado, né, armou aquela pataquada lá do incidente da Praça Tiananmen, né, quando armou um motim contra-revolucionário contra a linha de esquerda do partido, né, aqui não me refiro ao massacre de Tiananmen de 89, é outro evento. Quando armou junto a Hua Kufeng o golpe de Estado contra a linha de esquerda, a prisão e a execução de inúmeros comunistas, certo? É a linha desses senhores. É a linha desses degenerados que restauraram o capitalismo na China, que eram contrários à linha do presidente Mao Tse-tung. Não é à toa
né, que o professor Elias Jabbour, quando ele vai argumentar sobre o Mao Tse Tung, ele fala que a partir dos anos 50 o presidente Mao passou a ter uma visão subjetivista. Por quê? Porque justamente quando se tem a tomada do poder, o presidente Mao colocava o desenvolvimento do socialismo em primeiro plano, combatendo a teoria das forças produtivas de Liu Shaoqi. Isso era a visão subjetivista do presidente Mao após os anos 50, certo? Então, que fique muito claro aqui, né, que todas essas teorias que os revisionistas chineses falam atualmente, né, dessa economia mista, ou de modo de produção socialístico, ou orientado ao socialismo, né, como fala o Jabbour, e que coloca a coexistência e o desenvolvimento da propriedade privada em contraposição com a propriedade social, com a propriedade socialista, não são teorias novas. Não é socialismo do século XXI, não é socialismo com características chinesas. São as velhas teorias revisionistas, aqueles que foram expulsos, que foram depurados do Partido Comunista. Daqueles que foram combatidos a ferro e fogo pelo presidente Mao Tse Tung e pela linha de esquerda do partido, certo? Então, no geral, era isso, né, que eu queria trazer para a live de hoje, né, para a gente conversar um pouco sobre essa questão de como todas essas teorias, né, que buscam restaurar o capitalismo, que restauraram o capitalismo na China, elas não são novas, né, não são produtos de uma mente criativa, elas são muito antigas, né, datam desde a época da Revolução Chinesa e que já eram combatidas desde 49 pelo presidente Mao Tse Tung, certo? Isso é de tamanha importância, né, para a gente estar tratando, e era isso, né, que eu gostaria de trazer para os companheiros.